Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Consagrando a Vida a Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e eu vou ler do versículo 36 ao versículo 42, que está escrito: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. Nesta passagem bíblica do Evangelho de Mateus 26, vemos o Senhor Jesus na sua vida de oração, fazendo a oração da dedicação. Esses versículos nos oferecem um exemplo da dedicação de Jesus ao se consagrar para cumprir a vontade do Pai. A que se referia Jesus quando orou no Getsemane? Se possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia que diante dele estava a cruz. Sabia que estava para ser oferecido em nosso favor como sacrifício pelos nossos pecados. Pense você em todos os pecados cometidos pela humanidade no decurso de todas as eras. Toda a imoralidade, devassidão, assassinatos e ódio. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feito nele justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas no jardim do Getsemane, o Filho de Deus, puro e imaculado, sabendo que estava indo à cruz, viu o horror da perspectiva de carregar o pecado da humanidade e passar pela experiência de estar separado de Deus. Não admira que quando se aproximaram aquelas horas finais, Jesus ficou triste e com peso na alma. Embora Jesus soubesse que a sua morte vicária em favor da humanidade era a razão por que ele viera ao mundo, precisou resistir à tentação de recuar diante daquilo que estava para lhe acontecer e orou a Deus: Se possível, passe de mim esse cálice. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no jardim do Getsemane, o seu suor se tornou como gotas de sangue, enquanto lutava a tentação de recuar da cruz. Não foi fácil para Jesus cumprir o plano do Pai para ele, e realmente ir à cruz a fim de ser sacrificado pelos pecados do mundo foi uma taça amarga para ele beber. Jesus, porém, sabia que o resultado final da redenção seria a salvação da humanidade e, portanto, em troca da alegria posta diante dele, rendeu-se à vontade do seu Pai. Jesus proferiu uma oração de consagração e dedicação, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus está procurando cristãos que se dedicarão e consagrarão totalmente a Ele para cumprir o seu plano para a sua vida. Assim, como fez Jesus no Getsemane, bem como no decurso de todo o seu ministério na terra. Os olhos do Senhor percorrem a terra para achar pessoas cujo coração se dedica a Ele. Deus está procurando cristãos que dirão, assim como disse Jesus: Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Note ainda que Jesus não fez essa oração uma vez só. Orou virtualmente a mesma oração 3 vezes. Você precisa entender que a oração de consagração não é uma oração de uma vez para sempre, conforme acontece com a oração da fé. A oração da consagração é uma oração para você continuar proferindo durante toda a sua vida.
Você só conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida se você mantiver constantemente uma atitude de consagração e de rendição à vontade de Deus, seja ela qual for. Entre alguns cristãos, hoje em dia, parece haver uma falta de consagração profunda em cumprir a vontade de Deus. Quer optarmos por nos consagrar a Deus para lhe obedecer, quer optarmos para lhe desobedecer, a escolha afetará todas as demais áreas da nossa vida. Hoje em dia, os cristãos precisam de mais consagração e dedicação a Deus. Parece que muitos cristãos estão dispostos a deixar algumas coisas no altar, mas não todas. Mas o plano de Deus para a sua vida fica prejudicado e muitas das suas bênçãos são retidas, porque não se consagram totalmente em cumprir a vontade de Deus em vez da sua própria. Você precisa estar disposto a fazer tudo quanto Deus quiser que você faça. Você precisa se dedicar em obedecer a Deus e a fazer a sua vontade todos os dias durante o resto da sua vida. Você sabe que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos e Ele enxerga o quadro total. É, portanto, questão de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É tão importante você estar disposto a fazer toda e qualquer coisa que Deus lhe mandar fazer, porque a indisposição em obedecer a Deus poderá prejudicar ou atrasar o cumprimento do seu plano na sua vida. É bom entender que é possível uma pessoa fazer uma entrega temporária ao Senhor. Na ocasião em que faz a oração da dedicação, talvez esteja sendo totalmente sincera. Mas o teste real aparece quando ela se levanta dos joelhos e é conclamada em obedecer a Deus, por meio de fazer uma coisa que não lhe agrada. Se a entrega ao Senhor foi meramente superficial, a pessoa voltará as costas ao compromisso que assumiu com Deus e continuará fazendo o que quiser fazer na sua vida. Só experimentaremos a plenitude do plano de Deus e a medida integral da sua unção e bênção na nossa vida, se estivermos dispostos a obedecer a Ele em todas as áreas da nossa existência. Você deve compreender que Deus quer que estejamos plenamente submissos à sua vontade. Ele sabe que se existir uma área da nossa vida na qual não estamos dispostos em lhe obedecer, essa indisposição será transmitida a outras áreas da nossa vida e nos impedirá de correr a carreira que Ele nos propôs. Todos nós tivemos que beber nessa vida alguns cálices que gostaríamos de ter recusado. Mas quando sabemos que o cálice é da vontade de Deus para nós, podemos ter plena confiança de que o resultado só poderá ser para o nosso bem e para a glória do Senhor. É por isso que precisamos permanecer à disposição da vontade de Deus e orar da mesma maneira de Jesus. Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Muitos cristãos nunca chegaram ao ponto de entregar tudo ao Senhor. Estão dispostos a deixar Jesus ser Senhor de parte da sua vida, eu repito. Mas às vezes não estão dispostos a abrir mão do controle de certas áreas que são mais estimadas pela sua natureza carnal. Alguns cristãos professam que deixaram tudo no altar, mas na realidade estão recusando ao Senhor alguma parte de si mesmos. É tão importante fazer uma decisão de qualidade, de uma vez para sempre, no sentido de se dedicar totalmente a Deus e de seguir o seu plano para a sua vida. Tal decisão será uma âncora para a sua alma, mantendo-o dentro da perfeita vontade de Deus. Quando o diabo procura introduzir as suas melhores tentações para você, para distraí-lo do plano de Deus e desviá-lo da obediência. O diabo, pois, fará ofertas grandes para você lhe vender a alma. Empregará suas melhores tentações a fim de impedir que obedeça a Deus. Se você nunca fez uma entrega total de tudo ao Senhor, você passa o perigo de ser persuadido pelas tentações do diabo
para seguir a sua própria vontade e inclinações e desejos carnais e perder o melhor que Deus tem para você. Muitos cristãos estão numa encruzilhada na vida agora mesmo. Em outras palavras, têm diante de si decisões que afetarão o curso da vida. Estão numa encruzilhada onde precisarão resolver se vão se consagrar plenamente à vontade de Deus, não importa o que lhe pedir que façam. Os cristãos que se acham numa encruzilhada podem optar por seguir o caminho dos seus próprios planos e desejos. Esse caminho pode parecer amplo e brilhante e se estender diretamente diante deles até onde alcança a vista. Se, porém, continuarem a confiar no seu próprio entendimento e desobedecerem a Deus, esse caminho reto e largo acabará levando-os às trevas. Em outras palavras, os cristãos que não optarem pela perfeita vontade de Deus vão ter diante de si algumas provações da vida que Deus nunca pretendia que sofressem. Por outro lado, o caminho de Deus, que Deus tem planejado para os cristãos obedientes, talvez seja estreito, passando por montanhas e por vales profundos. O caminho de Deus pode conter curvas que às vezes tolhem a vista. Mas os cristãos que seguirem o caminho de Deus, talvez nem sempre conseguirão ver uma boa distância à frente pelo caminho afora, pois seguir a Deus é um andar pela fé e pela obediência, passo a passo. Mas a despeito das dificuldades que se acham no caminho da obediência, um grandioso futuro no Senhor aguarda aqueles que optarem por andar nos caminhos de Deus. Você pode até dizer, não creio que eu quero seguir aquele caminho estreito e cheio de curvas, onde não posso ver muito à frente. Não sei para onde esse caminho leva. Vejo outro caminho esticado, amplo e direto diante de mim. Mas se eu seguir aquele caminho estreito, escolhido por Deus, não poderei ver além das montanhas. Aquele caminho da obediência parece escabroso e difícil. Mas o caminho da obediência é aquele que você precisa escolher, se quiser seguir o plano de Deus para a sua vida. E quando optar em obedecer a Deus, Ele lhe suprirá o poder e a capacidade para passar por cima das montanhas que você tem na sua frente agora mesmo, bem como das montanhas mais adiante que você ainda não está vendo. Você verá o seu caminho tornar-se cada vez mais brilhante e muitas outras vidas serão influenciadas em favor de Jesus, porque você obedeceu. Isso porque é no caminho da obediência que Deus revela a sua glória e que você recebe a renovação diária das suas forças. E quando terminar a sua carreira e se encontrar com Jesus face a face, como você ficará contente, porque obedeceu a Deus. Cada um de nós passará por muitas encruzilhadas na nossa vida, algumas das quais serão mais cruciais do que outras. Mas diante de cada encruzilhada, devemos renovar o nosso compromisso em realizar a vontade do Senhor e não a nossa. É por isso que devemos fazer a oração da consagração repetidas vezes em nossa caminhada com o Senhor e dedicar-nos em obedecer totalmente a Ele e a sua palavra. Consagre-se totalmente ao Senhor. Embora você queira, segundo a sua mente carnal, seguir os seus próprios planos e desejos, considere-se morto para as inclinações carnais. E embora às vezes pareça difícil dizer não ao seu próprio espírito e aos seus próprios planos, o resultado final da obediência levará o seu espírito a se regozijar. Você tornará bem-sucedido o seu caminho e realizará muito mais do que a sua mente natural pode imaginar. Não há a mínima comparação entre uma vida vivida na carne e uma vida vivida segundo o plano perfeito de Deus. Quando você estiver adorando ao Senhor na igreja, é fácil dizer palavras bonitas e dedicar a sua vida ao Senhor. Mas na hora dos testes e das provas, quando parece que as circunstâncias estão jogando você para cá e para lá, mantenha firme aquela mesma dedicação, mantendo aquela mesma determinação da mente, da vontade e do propósito. E diga com plena confiança: eu vou
andar com o Pai. Eu vou deixá-lo realizar o seu propósito na minha vida. E por meio de manter-se consagrado, mesmo quando isso for difícil, você terá aprendido a grande lição da obediência, da consagração e da fé. E à medida que você optar, dia após dia, em obedecer à vontade de Deus e a correr a carreira que Ele tem proposto para você, você será uma bênção para muitas pessoas. E Deus te levará a um lugar amplo e aberto, um lugar de abundância em todas as áreas da sua vida. Amém? É momento de oração. Vamos fazer a oração da dedicação a Deus. Senhor, eu me dedico a Ti. Seja cumprida a Tua vontade na minha vida. Que eu nunca me esqueça de que consagrei a Ti tudo quanto sou. Comprometo-me a ser aquele que Tu podes usar, consagrado e separado para Teus propósitos. Pagarei o preço por negar a carne. Se Tu me chamares de noite, ficarei de joelhos e orarei. Se eu nunca for notado pelos homens e se eu sempre trabalhar por detrás dos bastidores, nem por isso deixarei de ser fiel. Deixo de lado toda ambição pessoal. Serei aquele que anda no Espírito e na Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, a Tua vontade será cumprida no meu coração, na minha vida e no meu ministério. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Eu convido você também para se inscrever no nosso canal do YouTube, chamado Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. E você pode acessar o canal, tocar no sininho e você receberá as ministrações. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.